versículo 7. São João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Enquanto os irmãos abrem, eu também estou abrindo minha Bíblia. O irmão que orou para a oferta, ele falou uma palavra que mexeu com a minha alma. Tu és fiel, Senhor. Eu faço isso também, fica tranquila. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pelo poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, e nunca faltaste, tal como eras, Deus, tu sempre será. A igreja, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Comecei. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel. Aleluias. Fiel a mim. Deus seja louvado. Aleluia. Eu que vou ler o versículo ímpar. Eu vou pedir aos irmãos que leiam o versículo par. Porém, o 7º versículo leremos todos em uma só voz. Quem entendeu, diga amém. São João, capítulo 3, versículo 1, vai falar sobre Jesus instruindo Nicodemos, e diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O 2, a igreja. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4, a igreja. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6, a igreja. Sétimo, todos juntos. Não te maravilhes de ter dito. Desculpa, irmãos. Vamos de novo. 1, 2, 3. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Só essa última parte que está ali entre aspas, não é isso? 1, 2, 3. Vocês precisam nascer de novo. Podeis assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, antes de mais nada, sem tirar nenhuma letra, tremendamente feliz, alegre, estar aqui com os irmãos. Tem motivo para isso. A alegria que nos traz aqui, ela iniciou no dia 6 de fevereiro, passando ali pela entrada do templo, e vi parte da noiva do Senhor reunida, e os seus representantes eleitos pelo Senhor, com um sorriso de canto a canto, e o meu pastor presidente, pastor Carlos Madeira, foi ou não foi?
Falei, o senhor é meu presidente. O pastor Carlos Madeira disse, vai lá, fala com o seu pastor presidente, porque eu estou te convidando para, no primeiro domingo de março, estar aqui. E a Bíblia garante que nós podemos reter toda alegria. Alegrei-me quando me disseram, vai pregar no primeiro domingo de março aqui. Não é assim? Naquela época era templo. Hoje nós temos a igreja revelada nos seus templos, onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Isso me trouxe uma alegria tremenda. Primeiro de estar com os irmãos, rever rostos, rever vizinhos, esperança, ver pessoas que se converteram e às vezes nós nem sabíamos. Descobri que agora, lá na minha rua, a melhor rua do bairro, a Rua da Bênção, tem um projeto voltado para alcance de almas. Essas coisas mexem conosco, irmãos. Nós sabemos que às vezes não estamos dentro da mesma casa, mas estamos envolvidos na mesma obra, na mesma chamada. Porém, irmãos, há algo que é uma alegria, há uma alegria que é maior do que essa. Tem uma alegria que eu trouxe hoje para os irmãos, está queimando a minha alma, que é maior do que o convite de ir no templo adorar o Senhor. É a alegria da certeza de entrar no reino da glória. E aí, irmãos, nós estaremos, não mais cada um na sua igreja, no seu templo, no seu bairro, mas povos de todas as partes, entrando lá naquela região e adorando o Senhor na beleza da sua santidade, assim como mulher. Essa promessa é verdadeira, amados. O crente, ele vive de promessa em promessa, mas são promessas reais. Promessas que existem, algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e esta do arrebatamento é a maior promessa, ela há de se cumprir e não demora muito. Isso, no mesmo momento que nos traz uma alegria tão grande, também nos traz uma preocupação, porque quando Deus elege seus líderes, seus pastores, seus ungidos, e coloca autoridade sobre eles, a principal função não é administrar, não é abrir igreja, não é assinar junto à prefeitura, não é organizar, não é estabelecer projetos, é avisar que o reino de Deus é chegado. E que você e eu precisamos chegar lá. Por que isso nos traz uma certa expectação? Porque nós sabemos que estamos diante da igreja do Senhor, estamos diante da noiva do Senhor. Muitos que estão aqui, mesmo cristãos, têm a convicção que seu nome está no livro da vida, e isso garante que no dia do toque da trombeta, no dia do cumprimento da promessa do arrebatamento, você vai ouvir o toque da trombeta, vai ter o seu corpo transformado e vai encontrar com o Senhor nos ares. Isso nos dá alegria, nos dá contentamento. Eu fico esperando na hora que os meus olhos, os meus ouvidos aguçados, ligados na voz do Espírito Santo, no som da trombeta, os olhos perceberem que meus pés já não pisam na terra, mas quando eu começar a olhar para aquele que está na nuvem, perceber que os meus irmãos estão também participando da mesma bênção que eu. E aqueles que não nutrem, não participam da mesma expectativa. O que é isso, pastor? Dentro da igreja. Às vezes batizado. Às vezes já trabalhando, já em efeito. Todo pastor tem essa preocupação. Todo líder tem essa preocupação. Será que tem alguém no nosso meio que ainda não tem aquela convicção, não tem aquela certeza? O texto que nós lemos, embora ele seja extremamente conhecido por muitos pregado nas igrejas, o Senhor, eu pedindo, orando, Senhor, o que é para trazer para a sua igreja? O que o Senhor quer que seja entregue para a noiva? E entrou esse texto. Eu falei, Senhor, é texto tão conhecido. Eu comecei a ler 1, 2, 3, 4 vezes. Mais na frente eu vou contar para os irmãos um sonho profético que Deus me deu na madrugada, confirmando que o texto era esse. Pode acontecer, já vi isso muitas vezes, na hora da mensagem, Deus modificar por completo aquilo que o obreiro preparou, aquilo que o irmão, que a irmã preparou. Mas essa eu sabia que Deus não ia mudar, porque Deus falou na madrugada. Algumas vezes, nesses últimos dias, pastor, nós fomos acordando, Senhor, a tua igreja. E, irmãos, é com temor de Deus, é com tremor de Deus, independente de amizade, que a gente chega nessa tribuna. Eu acredito que muitos já tiveram essa experiência, talvez até os irmãos do louvor tenham esse sentimento. Você está adorando, mas, irmãos, essa adoração é para Ele.
E para ele, você tem a preocupação do melhor, do ensaio, da nota, do tom. Você é chamado para orar, mas você está falando com um eterno. Eu não estou falando com aquele amigo ali do dia a dia, é um amigo íntimo, aquele amigo presciente. Então, não adianta enfeitar, não adianta fazer mais ou menos. Tem que ser com pureza, tem que ser com tremor e temor. E aí, pesquisando esse texto, eu observei algumas falas, alguns detalhes na fala do Nicodemos. O texto vai dizer que ele era fariseu, era proeminente, ele tinha um certo status dentro de Israel, e príncipe dos judeus, né? Os irmãos sabem que o judeu, a princípio, é oriundo da tribo de Judá, o quarto filho de Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá. A promessa do Messias vem do judeu, embora nasça de Jacó, ou seja, de Israel, mas a bandeira do quarto filho de Jacó, que tremulando mostrava a face do leão, e já dizia, olha, o Messias vem da tribo de Judá, é o leão. A promessa do próprio Jacó, quando abençoou seus filhos, lá no finalzinho de Gênesis. Quando a terra foi distribuída, já estava pré-definido quem seria o quê. E a bandeira de Judá tinha lá o leão, simbolizando o quarto filho de Israel, e dizendo, esta será uma nação. E aí vem a figura agora, já no linear do tempo, trazendo Nicodemos, mestre, verdadeiramente mestre. O fato dele ser fariseu dava a ele cadeira lá no fórum. Hoje para nós aqui é fórum, naquela época era o sinédrio, resolvendo causas do povo de Israel, uma pessoa que precisava realmente conhecer lei, conhecer o que acontecia, conhecer as demandas daquela época do povo. Só que eu vi uma aflição no coração de Nicodemos. Eu percebi, orando ao Senhor, percebi uma aflição no coração de Nicodemos. O texto de João, o evangelista, vai dizer que ele de noite foi ter com o Senhor Jesus. De noite ele foi ter com o Senhor Jesus. Só que mais à frente, no capítulo 6, João tem uma revelação, e ele diz no versículo 37, que aqueles que vão ter com o Senhor Jesus são levados pelo próprio Deus. Então, uma coisa é você tomar a iniciativa e procurar, outra coisa é você ser trazido, ser convidado. O pastor me convidou, o senhor me convidou, mas eu creio, pastor, que quem me trouxe foi o Senhor. E o Senhor não me trouxe hoje, o Senhor já me trouxe dentro da eternidade, porque Deus é presciente, Deus já, nas suas determinações, Ele já tinha no seu coração, dia 3, de março, que nós estaríamos aqui. O Senhor faz o convite, mas é o Senhor que te conduz. Alguém te convidou para estar aqui hoje, talvez o seu compromisso, talvez a sua responsabilidade, talvez o próprio domingo seja o seu convite. Você sabe que o domingo é dia do Senhor, mas entenda, para você sair de casa e chegar na casa de adoração para adorar o Deus dos deuses, é o Senhor que te traz, é o Senhor que te conduz. E a Bíblia diz no capítulo 6, que ninguém que veio a Cristo trazido pelo Pai, ele perdeu. E aí eu entendo que Nicodemos então é um dele. O Senhor traz Nicodemos, Nicodemos faz uma expressão de aflição, e Jesus, ele, presciente, de forma presciente, Nicodemos faz a justificativa. Senhor, sabemos que és mestre. E aí começa o primeiro detalhe que Deus me mostrou. Ele não falou, eu sei. Ele não falou na primeira pessoa, eu sei que tu és mestre. Ele falou, sabemos. Para nós que gostamos do português, será que tinha alguém com Nicodemos? Não sei. Será que Nicodemos estava representando mais algumas pessoas, já que os fariseus, a classe farisaica, tinha participado de alguns sinais? Ele fala, ninguém faz os sinais que tu fazes. Pode ter sido o primeiro encontro de Nicodemos com o Senhor na madrugada ou na noite, mas não era a primeira informação que Nicodemos tinha do Senhor. E nesse texto do capítulo 3 já se passaram, por exemplo, o batismo de João. E no batismo de João houve sinais. Um dos sinais foi o próprio testemunho de João Batista. Um dos sinais foi a descida do Espírito Santo. Um dos sinais foi a voz do próprio Deus dizendo, esse é meu filho, eu o amo. E naquele local onde João batizava, a Bíblia vai mostrar em diversos textos que era comum ter fariseus, ter saduceus, ter mestres de Israel observando, até indagando a João. João, quem mandou você batizar?
Quem sabe que alguns daqueles fariseus não viu aquele sinal dos céus e tomou assim: ninguém faz os sinais que tu fazes. A conversa de Nicodemos com Jesus aconteceu, mas antes de acontecer, você vai ter o sinal de Caná da Galileia. E o sinal daquele de Caná da Galileia não fica escondido quando Jesus transforma água em vinho e modifica o caráter de um casamento. E aquilo deve ter espalhado. Será que é desse sinal que Nicodemos estava falando? Também não sei, mas uma coisa eu sei: ele conhecia os sinais que Jesus fazia. E ele disse: ninguém faz os sinais que tu fazes. Mas algumas coisas Nicodemos não sabia. Ele chama Jesus de mestre, ele chama Jesus de rabi. Ele chama Jesus do quê? Jesus não é rabi. Jesus não é mestre. E os irmãos sabem, eu avisei o pastor, minha pregação é didática, eu tenho dificuldade de exposição. Se você perguntar, se Jesus não é rabi, então o que ele é? Aí eu respondo. Ninguém quis saber, pastor. Não perguntaram? Vou dar outra chance. Se você perguntar se Jesus não é rabi, o que ele é? Quem perguntou? Ele é mestre de mestres. Quando Nicodemos fala, tu é mestre, Jesus não é mestre. Jesus é mestre de mestres. Nicodemos não precisou encerrar sua fala. E o mestre de mestres tirou a aflição do coração dele e diz: nasce de novo. Só assim você vê o reino de Deus. Aí você pergunta: então qual era a aflição de Nicodemos? A mesma do pastor, que você veja o reino dos céus. É necessário nascer de novo, querido. Ele chega com dor: mestre, ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus olhando para ele, olhando talvez para a espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, diz: te é necessário nascer de novo, para você ver o reino dos céus. Amém, irmãos? Eu acredito que todos que estão aqui querem ver o reino do céu, irmãos. A promessa do reino do céu é muito gloriosa. Quando você viaja pelo Apocalipse e começa a descobrir as maravilhas que estão prometidas. E quando você vai em Coríntios e descobre que tem coisas que você já sabe, mas tem coisas que ainda não subiu no teu coração, ainda não subiu no teu ouvido, ainda não subiu nos teus olhos, mas estão reservados para aquele que espera. E eu sou um dos que espera, irmãos. Eu estou esperando. Eu não vim para cá, eu vim para o arrebatamento. A minha chegada aqui é porque não aconteceu arrebatamento. Eu vim com alegria para cá, mas eu vim com mais alegria que o arrebatamento poderia ser hoje. Mas se não fosse hoje, eu pedi: Senhor, fala com a tua igreja. Porque a tua igreja precisa subir junta, de mão dada, glorificando. Nós precisamos ver a trombeta de Deus, a voz de arcanjo, a descida do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Pastor, mas por que Nicodemos tinha essa aflição no coração? Meus irmãos, eu já vi muitos pregadores, e ninguém é melhor do que ninguém, todos nós, sem dúvida nenhuma, desde uma criança pregando até uma pessoa profundamente experiente no Evangelho, ele vai depender do Espírito Santo. O Senhor me fez entender que, ao contrário da nossa estadia aqui, nós estamos debaixo da graça. Nicodemos não estava debaixo da graça. E ele era mestre em Israel, sim. E Nicodemos conhecia a Torá. Nicodemos sabia do que estava falando. Só que tem um detalhe, irmão: Nicodemos não viveu na graça. Nicodemos estava vivendo ainda no período da lei. Paulo, o nosso apóstolo Paulo, é aquele que nos doutrina, aquele que daqui a pouco nós vamos ter a ceia, e ele fala: o que eu aprendi do Senhor, estou ensinando para vocês. Ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que quanto ao tempo e as estações, não necessitais de que vos escreva. E quando eu recorro a esse texto e me preocupo com o tempo e a estação, que tempo era esse? Ainda era a lei. O ministério de Jesus foi de 3 anos e alguma coisa, 3 anos e meio, e esse ainda era o começo do ministério de Jesus, e o ministério dele não foi dentro da graça, o ministério dele foi para cumprir toda a lei. Amém, irmãos? E Nicodemos fazia parte da lei. Por mais que ele fosse mestre da lei, a lei não salva, a lei mostra o pecado. A ideia da lei, a entrega da lei, ou seja, o período da lei, ou a dispensação da lei,
faria exatamente o homem perceber o seu pecado, perceber a sua miserabilidade diante do Senhor e correr para entregar um sacrifício de perdão pelos seus pecados. A ideia primária da lei era correr para o templo, apresentar um sacrifício e o pecado dele ser coberto até que chegasse a graça. E a graça ainda não tinha chegado. Como é que você vai exigir entender de arrebatamento, entender de céu, se isso ainda não havia sido revelado? As coisas reveladas são para nós, mas as coisas ocultas ainda permanecem em Deus. E esses detalhes que hoje nós nos alegramos, nos traz dentro da igreja, para nós é alegria, mas para ele ainda era coisa oculta. Amém, irmãos? E Nicodemos entendia de tempo e estações. As dispensações, ou seja, as alianças de Deus, para nós hoje, muito clara, mas naquela época, para Nicodemos, estava indo só até a lei. A dispensação da inocência que começa na criação e termina lá no pecado adâmico. Inicia-se, então, a segunda aliança, que é a aliança de Adão até o dilúvio, que termina com Noé tirando o povo, livrando ele, Deus livrando Noé e sua família. Segunda dispensação, a dispensação da consciência, aí já se conta tempo. Isso eu não entendia bem, mas ali não tem salvação, a salvação ali não está revelada. A salvação desse período está revelada em 1 Pedro 3,18, quando diz que Jesus desceu e libertou aqueles que aguardavam desde Noé, aguardavam na promessa de Gênesis 3,15. Não tinha ainda a revelação do Cristo que morreria, dando sua vida por todos nós. Nicodemos conhecia esse período, mas onde é que está a salvação? Onde é que está a esperança de vida eterna ali? Amém, irmãos? Chega o terceiro período, que é o período do governo humano. Deus levanta ali Abraão e vai até a lei. E ali os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os 12 filhos de Jacó, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacá, Zebulon, aqueles patriarcas, eles foram bem, mas também foram debaixo de uma aliança que não é salvífica. Vem Moisés. Aí Moisés apresenta, então, a quarta dispensação. Ele apresenta a lei, o decálogo. E agora, com a lei, precisava vir a semente da mulher para cumprir todos os preceitos da lei. E no final de cumprimento de todos os preceitos da lei, 1 Coríntios capítulo 15, ó morte, onde é que está a tua força? Ó inferno, onde é que está teu aguilhão? Chega-se à conclusão que Jesus, mortificado na carne, mas vivificado em espírito, descendo às baixas regiões, não se encontra nele pecado algum. Agora Jesus toma a autoridade do inferno e da morte, ressuscita no terceiro dia pelo poder do Deus Pai, vencedor das regiões da morte, e com ele todos aqueles que aguardavam. Ah, pastor, só acabou a lei? Não, cumpriu-se a lei. E aí sim, irmãos, aí a coisa começa a ficar clara para Nicodemos. Quem pergunta por quê? Porque para Jesus descer em espírito às baixas regiões, 1 Pedro 3,18, Jesus Cristo, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, morto na carne. E se Jesus agora morto na carne, tinha um fariseu para guardar o corpo dele. E ele não foi sozinho, ele foi com José de Arimateia, mostrando que quando o Senhor, ele coloca uma esperança no coração, a esperança não fica só para Nicodemos. Você já vê mais um fariseu, agora participando da preparação do corpo do mestre, até que ele ressuscite, ande 40 dias entre nós, e diga, olha, eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, vos enviarei um outro Consolador, ele vos fará conhecer todas as coisas. Os irmãos, nós não podemos não conhecer todas as coisas, mas tudo aquilo que ele havia falado está à nossa disposição, porque ele inaugura o período da graça, que é o sexto período. Pela graça sois salvos, aliança do Espírito Santo, e o que o Espírito Santo mais quer é que eu e você estejamos habilitados com conhecimento, com entendimento, aguardando não só a festa de domingo, mas a festa do arrebatamento. Só é necessário uma coisa: nascer de novo. Só é necessário isso. Isso ele fala para Nicodemos. Quer ter esperança? Quer ver reino do céu? Quando a pessoa fala chave,
A chave da ideia de permissão para passar. Chave da ideia de autoridade. Pode ser pequena, mas abre porta. A Bíblia vai dizer que o Senhor está na porta e bate, mas Ele não quer ficar na porta e nem quer bater, Ele quer entrar. E Ele dá a chave a Nicodemos. Era o início do ministério de Cristo na terra. Ele tem um encontro com o mestre. O mestre do mestre atrai o mestre através da unção de Deus e diz: olha, quer ver reino do céu? Quer ver reino do céu? Sim ou não? Sim. Nasce de novo. A dúvida de Nicodemos é real. Como isso pode acontecer? Como alguém pode nascer de novo? No versículo 3, se a sua Bíblia está aberta, Jesus ele vai tratar com Nicodemos em uma outra esfera. Eu não tenho uma boa formação, né, aos meus olhos, mas imagine você numa plenária de pessoas que estudam português. Imagina você numa plenária de engenheiros. Imagina você numa plenária. Ele vai tratar na linguagem de Nicodemo, vai tratar na linguagem de quem trabalha com lei. Ele vai tratar na linguagem judaica, hábitos e costumes dos judeus. No versículo 13 fala assim: em verdade. O que ele fala? Então Jesus não estava dizendo uma verdade. Aí você pergunta: pastor, você não estava dizendo a verdade, o que ele estava dizendo? Ninguém perguntou não, pastor. Ninguém perguntou não. Vou dar uma chance. Se Jesus não estava falando a verdade, o que ele estava fazendo? O quê? Não sei o que você está perguntando? O valor falou o que ele estava fazendo. Em verdade, é uma verdade. Mas no hebraico, e não é a minha área de estudo, talvez tenha alguns irmãos aqui com uma formação muito maior do que a minha, quando ele repete, em verdade, essa verdade faz isso. Quando chega no versículo 5, ele repete de novo, em verdade, é verdade ou não é? Mas ele muda, superlativo, em verdade. E Nicodemos sabia disso. Agora, Nicodemos não estava escutando uma verdade. Nicodemos estava escutando uma super verdade. Nicodemos agora estava escutando uma verdade única. Nicodemos agora estava escutando uma verdade que faria diferença, querido. Você não pode ficar sem essa verdade. Ela não é verdade, ela é mais do que verdade. E ele dá a chave: água e espírito. Qual é a chave? Água. Isso não é verdade, querido. É mais do que verdade. A água é símbolo. A água tem alguns símbolos nela. A água tem símbolo de purificar, de lavar. E é onde a purificação, onde tem a limpeza, onde tem o alvo, mais que a neve, onde tem a ação purificadora da água, as vestes purificadas, não há acusação, não há empecilho. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Hoje de manhã, lá no seminário, nós, não era matéria, né? Mas pelas perguntas que foram feitas, nós estávamos falando para os irmãos, é muito importante que você forme conceitos. Alguns pegam uma palavra, um texto, alguma informação e vão pesquisar. Infelizmente, desculpa, tá, irmão, sem desrespeitar ninguém. Alguns pesquisam na internet, mas nós temos dicionários bíblicos, nós temos comentários bíblicos, nós temos material que os nossos líderes cedem, nós temos informações, algumas bíblias bem explicadas. E eu escrevi lá no quadro a palavra arrependimento, até porque a matéria desse mês é pneumatologia, mas ações do Espírito Santo, e nós estávamos pontuando as ações do Espírito Santo, quando ele pega alguém arrependido do seu pecado. E conceituar o arrependimento é algo muito interessante. Repitam comigo: arrependimento é para aquele que não tem prazer no pecado. Arrependimento é para aquele
Mas nós, irmãos, ainda estamos... Paulo vai ensinar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não sei se é o versículo 23, que diz que estejam plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Não é corpo, alma, espírito, é espírito, alma e corpo. Esse corpo ainda peca, esse corpo ainda tem peso, esse corpo está sujeito à morte. E o arrependimento é o grau mais profundo, diga comigo, arrependimento é o grau mais profundo de tristeza humana, de maneira que o arrependido, mas mais forte um pouquinho, de maneiras que o arrependido nunca mais volte a praticar aquilo que lhe causou tristeza em virtude do céu. Então, irmãos, às vezes nós temos lutas, pecados, dificuldades, coisas guardadas, mas essa chave, essa espada poderosa que vai na divisão da alma do espírito, coisas que nós guardamos tão profundo, não falamos com ninguém. Pessoas que convivem com a gente pensam que nos conhecem, às vezes nós mesmos pensamos que nós nos conhecemos, e às vezes uma palavra, você não fala isso comigo, não quero nem lembrar disso. Aí você tem um pouquinho de psicologia, diz, não quer lembrar disso, por quê? Porque às vezes lá atrás tem alguma coisa atrapalhando, tem alguma pedra. Que maravilha, passar o Jordão unido, quando nós passarmos o Jordão unidos, mas o que não falaram, que no Jordão tem pedra. O Jordão significa o caminho, aquela água, onde o próprio Cristo foi batizado, mas naquela água tem pedra. Talvez no Jordão tenha lama, talvez no Jordão não tive lá, mas tenha mato. Então, irmãos, isso representa as dificuldades que nós enfrentamos, mas graças a Deus, que ainda tem pessoas que se arrependem. E mesmo que peque, lá na carta de João, filhinhos, não pequeis. Filhinhos, isso é para quem se arrepende. Essa palavra é para filho. Filhinho, não pequei. Mas se pecardes, saiba que junto ao Pai tem Jesus Cristo, um advogado, o justo. Ele é propiciação pelo meu e pelo seu pecado. Não deixa o pecado, não deixa a dúvida te tirar do arrebatamento. Em Romanos capítulo, pensei que o irmão estava colocando aqui Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, diz o que você vai dizer, o que direis, pois? O que direis, pois? O que direis, pois? Mais alto, o que direis, pois? A palavra está junto de ti, a palavra está na tua boca. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e com o teu coração crer que Deus levantou do meio dos mortos, serás salvo. Abre tua boca. Abre a tua boca. Pastor, mas para quê? Para confessar. Deixa essa água passar em ti. Deixa essa água te purificar. Nenhuma acusação há para aqueles que declaram-se em Cristo Jesus. Ninguém tira essa declaração da sua boca. Eu quero subir para o céu junto com você. Você não pode ficar. Passando esse 6º período da graça, vem um período intermediário, que é a grande tribulação, para se instalar o 7º e perfeito período, a 7ª e perfeita aliança do Senhor, que é o milênio. Eu quero entrar no milênio, junto com meu Senhor, e quero estar junto com Ele em obediência, reinando por 1000 anos, até que os 1000 anos se acabem. Quem diz amém? Quem diz amém? Me deram até 8h20, o senhor falou, né? 8h20? Foi. 8h30? Ó, aí obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu perguntei, eu vi isso, aí o presidente falou 8h30. Amém, irmãos? Mas falta o Espírito, porque não é só a água. A água aí é Espírito. Tem que nascer de novo. A água, mergulha. Peguei o cordel, medi 500 côvados, atelhos, medi mais 500. Mas o Senhor quer nos levar na profundeza das suas revelações. O Senhor quer intimidade. É por isso que Ele te traz. O Espírito Santo te traz. O Espírito Santo fala, eu vou tratar contigo. Ah, pastor, mas eu tenho uma vergonha, meu irmão, se eu não olhar para você e enxergar você como meu irmão em Cristo. Eu tenho 3 irmãos, o Sandro, o Sidney e a Solange. Se eu não puder sentar perto dos meus irmãos a qualquer hora, deitar na perna de um irmão meu para descansar, minha mãe está aí, que dela. Se eu não puder, naquela idade, meu irmão,
Com todo respeito, tá, pastor? Os que têm cabelinho branco, a gente até abraça. Amém ou não? Não pode me abraçar, não. É alegria, irmão, não é? É alegria. Mas é com essa pessoa também que eu vou falar, ora por mim. Eu já pedi oração a alguns irmãos aqui, não sei quem, mas já pedi oração, ora por mim. E é verdade mesmo, não é demagogia, não. Capítulo 8 de Apocalipse, Jesus faz o tratamento da oração. É a água, a oração é a água purificadora. Amém, irmãos? Ele vai dizer que 7 anjos se colocaram diante do trono de Deus. E foi dado 7 taças. Vê lá no capítulo 8 de Apocalipse, está lá, 7 taças na mão de 7 anjos. Aí daqui a pouco ele fala assim, se eu não me engano, no versículo 3, um outro anjo, então não é do 7, então não é da taça, um outro anjo se colocou ao lado do trono de Deus. E a esse anjo foi dado a ele um incensário. E no incensário é colocado incenso. No incensário é colocado? E incenso tem a função de ser queimado. E o incenso no reino dos céus, irmão, é uma coisa maravilhosa. É um perfume que você não vai encontrar nem em Paris. Sobe a narina de Deus. Sabe o que tem lá, além do incensário e do incenso? As orações do santo. E o texto lá em Apocalipse vai dizer que ele trata a oração com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, que o anjo vai se posicionar diante do trono de Deus. E naquele trono de ouro ele deposita a oração dos santos. Sabe o que significa isso, irmãos? Fala com o Senhor onde é a tua dor. Não se perde. Fica diante do trono de Deus. E diz que quando aquelas orações são derramadas sobre a terra, quando aquele incenso é derramado sobre a terra, escuta-se raios, trovões, há um movimento. A oração é um movimento. A oração tem resposta. Deus é Deus de resposta. Deus não desampara a dor de Nicodemos, não vai desamparar a minha, a sua dor. Eu creio nisso, você crê? O tecido do Espírito. É necessário nascer de novo para ver o reino do céu. Mas como há de ser isso? Quem é carne, é carne. Quem é espírito, é espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, a pele, o tecido do Espírito Santo é puro Espírito. Eu sou pele, epiderme. O Espírito Santo é puro Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo em essência não tem diferença de Deus Pai nem do Filho, mas nas suas atribuições e serviço, Ele é aquele que consola, Ele é aquele que convence, Ele é aquele que habita, Ele é aquele que adorna, Ele é o penhor, Ele é a marca, é Ele que está junto, é Ele que está trabalhando para que você entenda a sua revelação, até o dia que o Senhor disser, desce meu filho, segunda vinda, vai arrebatar a tua noiva. Aleluia, irmãos. Queridos, caminhando para o final, num desses dias na madrugada, coração ardendo com essa revelação, o Senhor me fez sonhar com um senhor, dono de um barco, proprietário de um barco, e o sonho extremamente nítido. Já falei isso aqui uma vez, eu sonho colorido, gosto demais de sonhar. E todo sonho que você lembra, e cada vez que você troca no sonho, ele fica mais claro, é uma das evidências que vem da parte de Deus. E quando você acorda, o Senhor fala contigo, e você dobra o joelho e vai orar, é uma das evidências que vem da parte de Deus. E aquele Senhor, dono do seu barco, preparou bem o seu barco, preparou bem o seu remo, preparou o seu equipamento, e começou a remar de rio abaixo. Aquele passeio maravilhoso. E ele, com muita competência, com muita capacidade, com muito conhecimento, navegando de forma segura no seu barco, dominando ali a direção do barco. O que ele não percebeu é que na trajetória de um rio, por mais que você conheça o caminho, existem coisas que você não vê. Observa que, às vezes, você vê uma lâmina de água e ela pode te surpreender com um buraco embaixo dela. E diz, gente, eu não sabia que aqui tinha um buraco. E no rio não é diferente, é uma pedra, é uma curva, é um banco de areia. São chamadas dificuldades que o navegador tem que contornar para continuar no leito do rio. Porém, em determinado momento, o Senhor me mostrava que ele entrou num cânion, um corredor, o rio, um paredão de um lado,
e um paredão do outro. Nesse momento, eu vi nitidamente, não dá mais para voltar. Ou ele vai, ou ele vai. Não dá para ir para a margem, porque não tem margem. É como se fosse uma falésia, como se fosse um pedregulho. Mesmo que ele encostasse o barco e tentasse subir para sair daquela situação, já que o que vem agora depois? O desconhecido estava logo à frente. O que vem depois? Ele teria que abandonar o barco. Ele teria que abandonar seus apetrechos, seus equipamentos. Se ele conseguisse subir naquela pedreira, ele perderia tudo, talvez salvasse a vida dele ou não. E ele decidiu continuar, já que ele era um navegador exímio. E no que ele continuou, realmente ele saiu do outro lado, só que era uma lagoa, muito bonita. Só tinha um problema. A margem da lagoa era manguezal. Lagoa bonita, azulada, mas olhava assim no sonho, era um manguezal. Eu não sei se alguém já andou em manguezal, ainda mais quando ele é muito denso. Meu amigo, se lá na pedreira tu não largou o barco, ali tu tem que deixar. Se lá na pedreira tu não perdeu o teu material, no manguezal você não anda no chão, tem que andar sobre as raízes. Quando a maré sobe, pior ainda, o cheiro é insuportável. Nesse momento eu acordei e o Senhor imediatamente falou comigo. Assim era a vida de Nicodemos. O homem que está na lei, ele guia seu próprio barco, querido. O homem que está na lei, ele é o capitão da sua navegação. Nascer de novo é sair da navegação. É abrir mão de remar o seu barco. É deixar Deus tomar conta. Querido, larga o teu barco na mão de quem sabe navegar. Se o seu nome ainda não está escrito na vida, ou se você não tem certeza, essa é a noite. Faltam ali para mim 4 minutos. Se o pastor permitir, eu gostaria de orar por meus irmãos. Eu não sei se tem certeza, se não tem certeza, mas eu sei uma coisa. Aqui tem um que não deixa dúvida. Aqui no nosso meio tem um que não deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje. Se você desejar receber essa oração de fé, querido, eu vou orar para Deus na madrugada falar contigo. Eu vou orar para Deus colocar semente no teu coração. Fica de pé onde você estiver, eu quero só orar por você. Não deixa dúvida. Você tem que ter consciência, certeza que seu nome está naquele livro maravilhoso. Porque a Bíblia diz que o livro vai se abrir. E depois que abrir o livro, vai abrir o livro dos livros. E só tem um digno de abrir esse livro. Porque ele tem selo. E ele é digno de tirar o selo. E quando ele tirar o selo, eu quero que o meu nome, o seu nome esteja lá. Eu quero dar a paz do Senhor bem alto. Quando passar por você na rua, você abrir o sorriso e dizer, meu nome está lá. Vamos subir junto para a glória. Você está de pé. Eu vou encerrar esses 3 minutos, né, pastor? Desculpa, o senhor falou 8h30, né? O senhor falou 8h30. Te contando rapidamente, você está em pé, não vou deixar você em pé. O que aconteceu com o ladrão da cruz? Ele deu 5 passos importantes para a salvação. Quando você dá 5 passos da salvação, não tem dúvida, não tem dúvida. Jesus no meio, um na esquerda, o outro na direita. E ele dá o primeiro passo. Não temes a Deus. Qual foi o primeiro passo? Não temes a Deus. Como é que aquele homem reconheceu a divindade de um ferido, de um machucado, poucas roupas, um ensanguentado, e disse, não temes a Deus. Primeiro passo é reconhecer que o barco agora não pode mais ser teu. O barco agora é dele. Primeiro passo é temer a Deus, irmãos. Deus é poderosíssimo. Tema a Deus. E ele dá o segundo passo. Confessa. Segundo passo? Confessa. Nós pecamos e fizemos para estar aqui. Esse nenhum mal fez. Então, além dele reconhecer Deus, ele confessa que pecou. Eu pequei. E destituído eu estava da glória de Deus. Não é por mérito eu estar pregando aqui hoje, é por misericórdia. Você também pecou. Você não tem mérito nenhum estar aqui hoje, mas Deus te trouxe. Deus quis você aqui nessa noite. É Ele, querido, é Ele. E as irmãs hoje cantaram, acho que foi o segundo hino. Acho que foi o segundo que vocês cantaram, fiquei prestando atenção. Ele deu o terceiro passo. Senhor. Terceiro passo.
para nós, eu tenho prazer em chamar o senhor de senhor. O pastor Messias é um amigo antigo, chama o senhor de senhor. Eu não chamo, vou falar aqui, tá, pastor Messias? Eu não chamo Messias, não faço isso. Eu chamo de pastor Messias, tem prazer. Só que para nós ocidentais, a palavra Senhor não tem o mesmo valor semântico que tem para o judeu. O judeu só chama de Senhor aquele que tem autoridade sobre ele. E quando ele mesmo na cruz fala, oh, curioso, o Senhor, ele está dizendo, eu me coloco debaixo da tua autoridade. Terceiro passo, primeiro reconhecer Deus, segundo confessar, terceiro passo, fique debaixo da autoridade de quem pode. Deus colocou esses homens como autoridade sobre nossas vidas. A oração dos servos de Deus pode muito em seus efeitos. É por isso que eu pedi autorização a ele para orar pelos irmãos. O homem só tem autoridade se um outro homem lhe der autoridade. O chamado é divino, mas a autoridade vem do servo de Deus. Quarto passo do ladrão da cruz: rogar. Rogar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor nosso Deus e Pai, pedi permissão ao teu servo para interceder pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite. O que nós te pedimos é que o Senhor trate conosco, porque com Nicodemos, Senhor, o Senhor percebeu logo a aflição dele. O Senhor fez um tratamento com Nicodemos, um tratamento que no versículo 15 e 16 se tornou universal. O Senhor deixou claro para Nicodemos que aquele tratamento para ele serviria para nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E esse foi o teu amor, Senhor, tratar de nós, para que todo aquele que nele crê, digam comigo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai querido, a nossa confissão nessa noite é que nós te amamos, precisamos de ti. Sem ti nós não chegaremos lá, Senhor. Toma a rédea da nossa vida, Pai. Apaga toda a nossa transgressão. Pai querido, nós sabemos que ainda na trajetória, se o arrebatamento não for nos próximos minutos, nós vamos precisar te pedir perdão outras vezes, porque a partir desse momento entendemos, não temos prazer no pecado. O pecado está inerente ao homem, mas isso não nos alegra, Senhor. O que nos alegra é saber que o Senhor perdoa, que o Senhor lava, que o Senhor purifica, que o Senhor habita, que o Senhor consola, que o Senhor avisa, que o Senhor estende a mão forte e poderosa. Assim, Pai amado, se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não tem um nome escrito no livro da vida, escreve, Pai, para a glória do teu nome. E se tem alguém que tinha dúvida, revela-te, Senhor, para o teu servo, revela-te, Senhor, para a tua serva, para que ela não tenha dúvida, Senhor. Ninguém pode ajudar uma pessoa a chegar ao reino se primeiro não estiver no reino. Ninguém pode dar o que não tem, Senhor. E o salvo, ele divide salvação, porque ele é salvo. Salva nessa noite, Pai. Salva nessa noite, Pai, para a glória do teu nome. Ora assim comigo: Senhor Deus, eu confio na tua obra e recebo a sua autoridade. Rejeito tudo aquilo que é empecilho na minha vida. Presta atenção agora. Eu não sei se você deixou janelas e portas, eu não sei se cunhas malignas atrapalharam a tua vida, mas diga assim: Senhor, para a glória do teu nome, digam toda legalidade do passado, eu rejeito agora, para a glória de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, pastor Carlos.